Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 21. Como nós estamos aqui no aeroporto de Vitória, hoje eu estou indo para São Paulo juntamente com a minha cameraman. Não é tripé, nós temos uma pessoa segurando essa câmera. Eu vou ler bem rapidamente capítulo 21, vou fazer uma breve reflexão para a gente ter marcado aqui esse momento, ok? Capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é esse? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Não vou conseguir ler direto não, tem que compartilhar. Eu já ouvi uma mensagem, eu não me lembro onde, falando sobre esses jumentinhos. Certamente esses jumentos, eles não tinham sido montados ainda, em especial o jumentinho, porque sendo cria de jumenta era um jumentinho muito novo. E quem falou com muita propriedade, porque conhece a dinâmica de como lidar com animais, em especial animais do campo. E ele falou o seguinte: um jumento, para ser domado, ele precisa de muito tempo, porque são animais muito difíceis de se tornarem dóceis. Por conta disso, aquilo que aconteceu de Jesus montar no jumentinho, um jumento que nunca tinha sido domesticado, vamos dizer assim, só por isso já era um milagre. Aquele jumento, mesmo nunca tendo sido utilizado por outra pessoa, quando Jesus utilizou dele como meio de transporte, ele não puxou a cabeça, ele não jogou Jesus para cima, ele não se negou, ele se rendeu. Quantas das vezes eu e você nos negamos a seguir Jesus e os princípios? Quantos de nós temos feito ao contrário desse jumentinho? Nós temos sido rebeldes. Esse jumentinho, mesmo sendo muito novo e não tendo conhecido ainda a dinâmica do trabalho dele, ele sabia que ele tinha que obedecer àquele que estava vindo sobre ele. É algo muito simples, muito breve, mas nos ensina a humildade que devemos ter. Uma humildade, o jumentinho foi humilde para reconhecer aquele que estava se assentando sobre ele, e Jesus foi humilde para entrar naquela localidade assentado sobre o jumentinho, assim como foi dito sobre ele pelo profeta: digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você humilde e montado no jumento, no jumentinho, cria de jumenta. É muito legal isso. Mais uma profecia, mais uma evidência daquele que vinha
para trazer a salvação. Jesus é esse. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhes perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Eu acho que esse é um dos poucos trechos, se não o único, em que Jesus toma uma atitude muito diferente daquela mansidão, daquela humildade e das características mais tranquilas que ele tinha. Ele sempre era enfático em falar com alguns fariseus, mas Jesus entrou no templo e expulsou é algo muito drástico. Então, Jesus toma uma atitude enérgica para com aqueles que era necessário. Logo, isso fica de exemplo para todos nós. Às vezes vai ser necessário que a palavra do Senhor venha como um confronto para os nossos corações e para o nosso jeito de ser, para nos amoldar, para nos fazer compreender. Hoje eu fui confrontado com uma realidade de quantas pessoas que estão ao nosso redor precisando de ajuda, precisando de uma gorjeta nos pontos de semáforo, precisando de comida, e a gente se acostuma tanto em, às vezes, ignorar essas pessoas. Às vezes a gente ajuda, às vezes não. E a minha esposa, ela começou a refletir sobre isso e ela perguntou: o que a gente faz? Porque a nossa filha, ela vai ver isso. Qual é o exemplo que a gente quer dar? E eu comecei a refletir sobre o que a Bíblia diz a respeito dessa questão. E a Bíblia diz para a gente ajudar quem precisa, para ser generoso com os pobres. Logo, ainda que eu ache que aquelas pessoas deveriam estar trabalhando, ou deveriam pelo menos estar vendendo alguma coisa, não cabe a mim julgar. Cabe a mim contribuir e ajudar naquilo que eu puder. E também não me negar a ajudar porque eu não tenho o suficiente para mudar a vida da pessoa, mas dar o suficiente que talvez mude o dia daquela pessoa. E aí, pensando sobre isso, eu comecei a falar: e a gente poderia juntar e fazer um kit de doces para dar para as pessoas e também ajudar com o valor e deixar esse kit separado dentro do carro, e quem sabe escrever uma cartinha para motivar essa pessoa, deixar uma Bíblia. E aí eu comecei a pensar o quanto de coisas que nós deixamos de fazer simplesmente porque a gente ficou indiferente às questões ao nosso redor. E esse confronto, bem como o confronto que estes sofreram quando Jesus entrou no templo, foi um confronto necessário para que eu mudasse ou passasse a pensar de forma diferente sobre algo que é significante e é importante e vai servir de exemplo para minha filha, assim como o meu pai deixou o exemplo, porque quando eu refleti nesse assunto eu lembrei quantas vezes ele tirou nota de 50, nota de 20, nota de 10 para ajudar quem estava no semáforo. Então é um pequeno exemplo que aconteceu hoje e que nós possamos nos deixar ser exortados, assim como Jesus exortou e expulsou aqueles que estavam fazendo da casa do Pai dele, da casa de Deus, um ambiente de venda. E isso não agrada o coração de Deus. Eles estavam se aproveitando daquele ambiente para vender animais para serem sacrificados,
sendo que a ordem era que as pessoas criassem os animais para que esses animais fossem sacrificados, os melhores. E é mais uma questão a se refletir, mas vamos continuar. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em coração, se crerem, vocês receberão. Aqui, mais uma vez, Jesus deixa o registro da necessidade e importância de termos fé, e a fé ela é capaz de fazer o natural se mover. Continuando. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes diz: tampouco lhes direi com que autoridade estou dizendo essas coisas. Na parábola ou na história do jovem rico, eu falei sobre isso. Foi uma das poucas vezes que Jesus respondeu a pergunta de alguém com a resposta que a pessoa estava buscando. Jesus sempre respondia com perguntas, porque por trás dessas perguntas ele fazia as pessoas que estavam tentando prejudicá-lo serem paradas. E esses fariseus, aconteceu isso, porque eles começaram a refletir: se a gente falar isso, acontece isso. Se a gente falar isso, acontece isso. Então ele deixa claro ali que com ele não teria pegadinhas. Não adianta tentar forçar o Filho de Deus a tomar uma atitude que ele não queira tomar. E deixou bem registrado ali essa questão. Continuando. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Aqui Jesus foi duro mais uma vez. Não importa o que você esteja praticando na sua vida, se você decidir hoje entender que esse vício, que esse mau hábito, que essa atitude não tem nada a ver com aquilo que Deus espera de você, e mudar a sua atitude e se converter dos seus maus caminhos, o Pai ele vai te perdoar. Mas aqueles que fingem estar fazendo a vontade do Pai, mas no coração, na mente, estão maquinando o mal, esses parecem que estão fazendo a vontade, mas na verdade eles têm uma aparência, não uma verdade. Então que possamos não só parecer, mas sermos aquilo que Deus espera de nós. Última parábola.
Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Injustiça, perseguição, inveja. Isso é o que movia o coração daqueles líderes que se faziam, tomavam do poder deles para tentar recriminar e tentar parar a obra que Jesus estava realizando. Mas ele continuou, ele não parou. E ele pagou um grande preço por mim e por você. Aqueles homens, aquelas mulheres, o povo hebreu, eles tiveram a oportunidade de compartilhar todos juntos esse evangelho, essa palavra de salvação. E eles poderiam ter acreditado em Jesus. E Jesus poderia ter feito ainda mais coisas no meio daquele povo. Mas era necessário que ele pagasse um preço. E o preço que ele pagou foi a cruz, por mim e por você. Que nesse dia, nessa hora que você está vendo esse vídeo, que essa palavra possa alcançar seu coração e que não passe de nós, que nós não revivamos a atitude desses fariseus em rejeitar a Jesus e, por não compreender a palavra dele, anular e até perseguir essa palavra. Que possamos fazer como os discípulos, assumir o papel de compartilhar essa verdade por onde quer que formos. Não importa onde nós estivermos, não importa quantos passem por nós e olhem e achem esquisito aquilo que a gente está fazendo. Não importa. O que importa é que você lance a semente por onde você for. E que Deus nos abençoe. Eu vou orar aqui rapidamente. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, por esse irmão, por essa irmã que está aqui agora. Que o Senhor alcance essa vida, entre nesse lar e faça a mudança necessária a fim de que a Tua palavra se torne viva, eficaz através de nossas vidas. Muito obrigado. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém.